criou e falou, e vai falar tal coisa comigo. Não. Ele pensou que ninguém ia enxergar ele, que Deus não ia enxergar ele. E como Deus enxerga? Quando envia os profetas. Deus envia os profetas para falar conosco. Deus sempre tem alguém para falar conosco. E naquele momento Jonas pensou, agora não tem profeta nenhum, agora estou livre. Estou aqui no meio dos rebeldes também, desses que adoram deuses. Né? Então Jonas tranquilo. E Jonas se deitou, foi dormir o sono dele. E quando eu olho esse sono aqui, Deus me revela nesse sono, que Jonas foi dormir, né, lá no barco, lá por baixo, lá dentro do barco, né? Eu não entendo muito de barco, mas porão, né? Jonas foi dormir tranquilo, agora estou tranquilo. Deixa eles se virarem lá, que eles são experientes já, né? Quem sabe Jonas pensou assim, eu não sou experiente, eles se viram lá e eu fico bem cuidadinho aqui. Eles vão cuidar de mim, quem sabe Jonas pensou assim. Mas não é assim, dessa maneira, né? Da maneira que Jonas pensou. Não. Deus fez com que aquela tempestade viesse de uma maneira que aqueles homens, nem com a experiência deles, eles não conseguissem parar aquele barco. Nem com aquela experiência que aqueles homens tinham de anos, quem sabe. Né? Muitas vezes é assim. Nós pensamos que estamos no meio de pessoas pecadoras e eles muitas vezes vão cuidar de nós. Eles muitas vezes com experiências, ou com financeira, ou também espiritual. Não é dessa maneira. Eles não podem cuidar de nós. Eles não poderiam cuidar de Jonas. No meio daquela tempestade ali, Deus fez com que aquela tempestade viesse de tal maneira que homem nenhum pudesse parar aquele barco, ou colocar no plumo, né, no mar. E a palavra de Deus diz que aquele barco se rachou. Agora, vamos imaginar aqueles homens experientes clamando seus deuses e aquele barco rachado entrando água, né? Entrando água naquele barco e aqueles homens não podendo parar aquele barco. E o desespero daqueles homens, né? Pensando, né? E clamando deuses não sei qual o nome dos deuses dele, porque a palavra de Deus não fala, mas eles clamando aqueles deuses e tendo que esvaziar aquele barco, né? E o Senhor me fala nesta tarde desses sonos, né? Eu vejo um sono espiritual que Jonas tirou. Jonas tirou um sono espiritual aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jonas tirou um sono espiritual que muitos de nós queremos tirar muitas vezes. Um soninho espiritual e achando que quando nós se acordar, nós vamos, vai ficar tudo bem de novo. Pode até ficar tudo bem, mas quando o Senhor está na nossa volta, quando o Senhor está nos cuidando, aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor cuida de nós, tudo fica bem. Mas muitas das vezes o Senhor é preciso Deus fazer com que a tempestade venha na nossa vida, aleluia. Para que nós vejamos o Senhor agindo na nossa vida, no nosso ser. Porque nós, seres humanos, temos o coração duro. Muitas vezes a gente acha, eu sou humilde. Todo mundo me acha humilde, eu tenho aparência humilde. Muitas vezes não somos humildes em nada. Nós temos o coração duro. E coração duro para Deus. Não é para Deus que nós temos coração duro, aleluia. O Senhor quer agir, quer trabalhar na nossa vida, nós temos o coração duro. Não deixamos o Senhor agir, aleluia. E o Senhor fala, e cuida de nós. Muitas vezes nós somos assim, depois, outra hora. Não é dessa maneira. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar. E com Deus tudo tem o seu tempo. Por isso que eu louvei esse hino. Tudo tem o seu tempo. Mas o tempo da salvação é hoje. O tempo da salvação é hoje. Há tempo para todas as coisas. Mas há tempo de salvação hoje. O tempo da salvação é hoje. E se o Senhor vier agora,